Olá, queridos, tudo bem? Tô com bastante problema técnico de gravação, então vou estar voltando às aulas só meio aula cast mesmo, sem aparecer, porque não estou tendo equipamentos, nem celular, nem notebook bons para estar gravando vídeos melhores. Então peço até desculpa para vocês com relação à gravação do vídeo, se ficar com áudio ruim, essas coisas assim. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre revolução inglesa, as revoluções inglesas no caso. Nas outras aulas, a gente viu o processo de absolutismo no contexto inglês, lembrando que na Inglaterra é diferente do que acontece na França, a gente vai ter umas particularidades relacionadas ao, ao sistema absolutista, né, como um todo, decorrente da formação de um parlamento, de processos históricos distintos. Então, quando a gente viu na última aula, a gente viu que no contexto da Inglaterra, a gente tem o parlamento, né, uma burguesia e uma nobreza e a burguesada, e a gente viu também a Guerra das Duas Rosas, que basicamente acontece aí entre as famílias Lancasters e os Yorks. Quando acontece a Guerra das Duas Rosas, a gente tem a junção dessas famílias, dando início à dinastia Tudor, né, com Henrique VIII, com a reforma religiosa de Henrique VIII, a paz interna, o anglicanismo, né? Então a gente vai ter a submissão da igreja no ao rei, então o rei já está como tem um caráter aí de concentração religiosa, e depois a gente vai ter a filha dele, que é Elizabeth I, que foi muito importante nesse processo também de paz interna, de comércio, de navegação, então ela vai ser a responsável aí por embarcações piratas, e tem um conflito também com a Espanha. Mas esse desenvolvimento do naval marítimo já começa com Elizabeth I. E também a política dos cercamentos, que a gente viu que foi muito importante também. Então, a gente tem a expulsão de camponeses, tem a colocação de propriedade privada das terras, a produção de lã muito efetiva, que vai ser a base também para a Revolução Industrial, que vai acontecer posteriormente. Então, é esse contexto do absolutismo monárquico na Inglaterra, né? Já na dinastia Tudor, a gente já tem esse auge, né, da consolidação do absolutismo por conta das mudanças, né, reformas religiosas e tudo mais que a gente viu passar. Quando o poder sucede, né, daí da Elizabeth I, a gente vai entrar com o Jaime I, que era o rei da Escócia. E aí dando início também à dinastia Stuart. Já com Jaime I, já no início, né, do século XVII, é o início das grandes revoluções no contexto inglês, né, das revoluções burguesas. Já começa muitas mudanças aí na formações de raízes que vão levar a formação da Inglaterra para uma potência mundial. Então, no século XVII, no contexto inglês, a gente tem muitas revoluções, e no século XVIII, a Inglaterra se lança como a maior potência mundial. É importante a gente entender essa dinâmica para a gente compreender o processo histórico como um todo. Então, a gente vai ter no Jaime I aí a tentativa de restaurar, de colocar os poderes absolutistas. Lembrando que na França está cada vez mais a ascensão de um absolutismo bem nos moldes, né, do que foi o absolutismo das construções absolutistas. Então, a gente vai ter muitos representantes que vão estar buscando ser como os representantes franceses. Aí no governo de Jaime a gente vai ter o direito divino, que é aquele direito que coloca que o rei está acima, né, das leis, e tem os direitos divinos de governar, e ele vai ter apoio da nobreza feudal nesse momento também. Com isso, nessa tentativa, né, de estabelecimento de um absolutismo aos moldes francês, a gente tem uma forte oposição decorrente do parlamento. Lembrando que o parlamento, a gente tem uma nobreza aburguesada, tem uma burguesia, né, uma alta burguesia bastante forte, também influente, e a gente vai ter os calvinistas, né, os puritanos aí, que vão estar contra e vão fazer oposição ao governo de Jaime I. Ele vai ser extremamente intolerante, não vai ter muita diálogo, né, com essa oposição, e aí isso vai fazer com que haja uma migração desses puritanos. Então, esses puritanos, ao verem esse contexto, né, bem cercado desse representante, a gente vai ter a migração desses puritanos para a América do Norte.
Lembrando que a Inglaterra já tem colônias na América do Norte, né, atual Estados Unidos. Então a gente vai ter a migração desses puritanos para a colônia de Plymouth e atual Massachusetts. Só que quando eles chegam nessa localização, eles chegam já com caráter de povoamento, né? Tem aquela divisão que também acontece no Brasil, que muitos falam de colônias de exploração e colônias de povoamento. Mas, gente, essa divisão ela é um pouco, já passou um pouco do uso. Muitas historiadoras, pesquisadoras, estudantes, eles não consideram mais que houve esse tipo de. Quando a gente for estudar a formação das colônias, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para ver que esse momento da ida, né, desses puritanos para a colônia, eles já tinham um sentimento de inglês, mas eles já tinham a construção de povoar esse lugar e, consequentemente, não ter uma submissão à metrópole. Então, eles já tinham todo esse ideário de que eles iam para essa região, mas não ficar submissos às leis, às regras de um processo colonial. Então, isso vai fazer com que haja no futuro, né, uma guerra de independência, uma visão de ser independente da Inglaterra, mas contundente, mais forte, né, decorrente desse processo. Então, é só para fazer essa diferenciação. Quando a gente for estudar o processo de formação da América do Norte, eu vou ressaltar esse ponto também, mas é já nesse momento que essas pessoas, esses puritanos, vão se deslocar do território aí inglês, indo para a colônia lá na América do Norte. Depois a gente vai ter o governo de Carlos I, que vai colocar o absolutismo cada vez mais aos moldes francês, e aí ele vai até aplicar essa chip money, né, que é tipo uma taxação a questões de embarcação, de navegações, o que vai gerar uma oposição cada vez mais contundente, cada vez mais definida a esse representante. E aí eles vão fazer essa petição dos direitos, que é basicamente o parlamento se junta, né, todos os opositores aí ao representante, ao rei, e aí essa petição de direitos vai ser como se fosse a segunda Magna Carta, né, lembrando que foi a Magna Carta que limitava, né, a taxação dos impostos para aí as outras camadas sociais, então eles também criam essa petição dos direitos para proibir essas possíveis taxações que estavam sendo desenvolvidas. O Carlos I ele vai ser mais intolerante, ele vai fechar de fato o parlamento. Então, há o fechamento do parlamento. E aí vai acontecer vários momentos na história da Inglaterra de instabilidade. Vai acontecer algumas invasões por conta da Escócia, decorrentes a participações religiosas, né, movimentos aí de conflito, intolerância religiosa. E aí é nesse momento que o rei vai ter a necessidade de convocar novamente esse parlamento para tentar ajudar essa formação de um possível exército mais consolidado contra os escoceses. Quando ele tenta convocar novamente o parlamento, a possibilidade, né, de abertura ela é colocada, e aí a gente tem abertura novamente do parlamento, só que o parlamento ele não fica de acordo com o que está sendo colocado, com as atitudes do rei. Então ele é novamente fechado, levando aí a eclosão da guerra civil. Então é nesse momento de conflito, né, o rei atua de forma muito arbitrária, ele realmente quer colocar suas questões absolutistas, ele se vê obrigado a reabrir o parlamento para ajudar aí, né, a burguesia e tentar colocar a disputa que estava sendo apresentada com a Escócia. Só que a burguesia e todo esse parlamento ele não se adequa a esse processo de governabilidade desse representante. E aí ele fecha novamente, né? No último momento, assim, refecha praticamente o parlamento. E aí, desta vez, o parlamento ele fica por um longo tempo aí fechado, o que vai ser colocado a explosão da guerra civil. Nesse momento, a gente vai ter
uma disputa, né, a Revolução Puritana, que vai ser a disputa entre o rei e o parlamento pelo controle político do país. Basicamente, é esse momento que a gente tem de constante conflito, constante instabilidade. Quais são os lados? Do lado dos cavaleiros, as forças reais que vão estar do lado do rei, né? Lembrando que o rei ele também busca ter o monopólio do uso da força, que é o exército. Então, quem está do lado do rei vai ser a nobreza, né? A alta nobreza e a alta burguesia também. No outro lado, a gente vai ter os cabeças redondas, que basicamente serão a baixa nobreza, a baixa burguesia, uma burguesia bem mais mercantil, esses gentry, que é uma nova camada populacional, que é uma nobreza mais ruralizada, decorrente do processo também dos cercamentos que aconteceram lá nas políticas de cercamento, e os puritanos, né, os calvinistas aí que ficaram também não contentes com a aplicação dos reis, né, na questão religiosa. Então, os cabeças redondas também eles são denominadas essa baixa nobreza que não usava peruca, então tem toda uma questão estética também nesse movimento de revolução. Então, esse é o momento da Revolução Puritana, decorrente aí dessas oposições e conflitos, né, da formação de classes de um parlamento que já não tinha uma aceitação do que foi o sistema absolutista em outros países, como na França. E aí a gente vai ter os cavaleiros, né, o lado do rei, vai sofrer uma decisiva derrota em 1645. E aí a gente vai ter a primeira execução de um rei pelo parlamento. E isso é muito importante, esse momento, porque a gente vê a força e a magnitude desse processo num sistema que estava tentando a instauração e a consolidação do sistema absolutista antes mesmo da construção, lá mais para frente, que a gente vai ver do desembocar da França na Revolução Francesa. Então, aqui a gente está falando de anos, né, de mais de 100 anos aí antes do que foi a Revolução Francesa, que já aconteceu a execução, ele vai ser decapitado, né, pelo parlamento, ele vai tentar fugir, eles vão atrás dele e tudo mais, e ele vai conseguir o parlamento vai conseguir a execução do rei. Então, já é no século XVII, indo para a metade do século XVII, que ocorre esse movimento. Nesse movimento também, a gente vai ter o aparecimento de um exército, né, o exército que liderou os Cabeças Redondas, ele vai ser liderado por um representante muito interessante, que é o Oliver Cromwell. Ele foi o responsável por liderar esse exército da Revolução Puritana, e aí a gente vai ter a liderança dele e a notoriedade dele a partir da execução do rei. O exército dele era composto pela Câmara dos Nobres, né? Era composto pela nobreza baixa. E o que ele vai fazer após a derrocada aí da nobreza, da alta nobreza e da alta burguesia? Ele vai abolir a Câmara dos Nobres. Lembra que tinha aquela divisão bicameral, né, no parlamento inglês, Câmara dos Comuns, Câmara dos Nobres. Então, a gente vai ter a abolição da Câmara dos Nobres e o Oliver Cromwell vai instaurar uma república. Então, a partir da vitória da guerra, né, da Revolução Puritana, a gente tem uma instauração da república liderada por Oliver Cromwell. Então, a gente vai, nesse momento, a gente vive um processo de república puritana, que vai de 1649 a 1659. Só que o Oliver Cromwell ele vai acabar sendo muito contraditório, vai acabar agindo, né, de forma bem autoritária, né, por ter proclamado uma república, por lutar contra o autoritarismo do sistema absolutismo, ele vai acabar sendo um pouco mais contraditório. Então, em 1653, ele vai dissolver o parlamento, e aí ele vai se autonomear como Lorde Protetor. Então, nesse momento, os seus poderes, né, são absolutos quanto de um rei. Então, né, coloca aí a prática meio contraditória. E ele acaba se recusando a usar a coroa do rei, e embora suas práticas, né, fosse como um soberano. Ele vai ter o apoio da burguesia, dos militares, né, e vai acabar incorporando aí uma ditadura puritana. Vai ser governada por muita rigidez, muita intolerância, só que com ideais aí dos puritanos. Então, ele exerce o poder rigidamente, com grande intolerância, e isso solidifica condições necessárias para transformar a Inglaterra em uma futura potência mundial. Vou falar um pouquinho também do que ele
colocou, né, qual foi a importância aí da atuação dele com relação ao comércio, com relação a essa burguesia. Então, ele conseguiu ter uma ligação forte com os burgueses e fez com que essa Inglaterra ela se solidificasse para que houvesse no futuro o que a Inglaterra vai fazer, que vai ser a grande potência mundial e que vai ser o lugar, né, o berço da Revolução Industrial. Então, a gente vai ter o ato de navegação. O ato de navegação foi um momento muito importante aí, né, no governo de Oliver Cromwell, que ele vai fazer com que os produtos ingleses, eles só poderiam ser comercializados e trocados através da tropa marítima inglesa. Então, ele coloca esse ato de navegação como um desencadeamento aí para a formação mais significativa da formação marítima, né? Então, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande ao comércio inglês por conta desse ato de navegação, que vai fazer com que todos os produtos eles sejam norteados e trocados através da construção marítima da Inglaterra. Isso vai ser muito importante, tanto que nesse momento também a Inglaterra entra com guerra com a Holanda. A Holanda tinha também muitas tropas marítimas influentes no contexto aí europeu, e aí a Inglaterra acaba vencendo também os holandeses. A gente vai ter também nesse momento, né, a saída dos holandeses para o Brasil, então são movimentos que vão ser interligados nesse momento. Após aí a morte do Cromwell, né, o seu filho ele não consegue ter uma grande notoriedade de administração política como o pai, e a Inglaterra acaba passando por umas lutas internas e instabilidades políticas um pouco mais difíceis nesse momento, né, já que ela estava crescendo muito por conta dessas modificações que o Cromwell fez como auto de navegação. E aí a gente vai ter a restauração dos Stuart. É um momento que a volta dos Stuart, né, lembrando que eles saíram já nos anos passados, então eles voltam aí com Carlos II, que foi filho do Carlos I, e eles voltam na governabilidade aí da Inglaterra. A gente vai ter a família Stuart como saída, né, para tentar acalmar essas instabilidades que havia acontecendo, e o que a gente vai ter vai ser uma volta baseada também em ligações do que estava acontecendo lá na França. Então, o Carlos II, ele vai se ligar muito ao Luís XIV, né? E isso vai manchar muito a reputação do próprio Carlos II no contexto inglês, que a gente viu, né, as modificações que acontecem no território francês com esses representantes bem absolutistas. E na Inglaterra talvez não tenha, né, muita notoriedade. Não seja visto com muitos olhos e que não vai ser, de fato, visto com bons olhos isso tudo. E aí o parlamento ele vai se dividir basicamente em dois partidos. Um Whig, né, anti-absolutista e liberais, e os Tories, que é mais conservadores e monarquistas, que estão mais ao lado do rei. Essa divisão do parlamento é interessante porque a gente vê formações que eram contra o rei, favoráveis a mudanças revolucionárias, e também vão ser ligados a questões da burguesia propriamente dita, né, na questão dos anti-abolicionistas, por exemplo. A gente vê uma divisão muito clara desses dois partidos. E aí a gente vai ter os Tories defendendo, né, ideais feudais ligados à antiga aristocracia feudal. Então a gente vai ter essa divisão muito notória nesse momento. Com isso, a gente vai ter, com a morte do Carlos II, a gente vai ter o Jaime II, seu irmão, que vai assumir o governo agora, o trono francês, inglês, e ele vai tomar medidas muito drásticas que vão levar aí a possíveis instabilidades maiores no território inglês. Qual que vai ser essas medidas? A procura para restaurar o catolicismo no país. E aí acaba que vai fazer com que esses dois partidos que foram formados anteriormente no parlamento, eles vão se reunir contra o Jaime II, né? Lembrando que aí boa parte dos partidos, eles tinham muitos ideários do anglicanismo, do calvinismo, né, do puritanismo. Então, essa procura por restaurar esse catolicismo acaba não sendo uma boa, né, escolha para isso. E o parlamento ele não vai tolerar esse tipo de comportamento, não vai tolerar essa situação.
o que vai acontecer? O parlamento vai convocar a Maria Stuart, que é filha do Jaime II, e a Maria Stuart ela é casada com Guilherme de Orange. Então a gente vai ter nesse momento o início da Revolução Gloriosa. Quando vocês virem falar o que foi a Revolução Gloriosa, foi basicamente nesse momento de instabilidade. A gente tinha, no momento de restauração da dinastia Stuart, um representante chamado Jaime II, que ele vai ser muito adepto ao absolutismo e principalmente nos moldes francês, vai procurar restaurar o catolicismo. Com isso, a divisão do partido, né, a divisão dos partidos colocada no parlamento, vão se reunir contra esse representante. E aí eles vão chamar a sua filha, né, para tentar colocar e convocar outros representantes. E aí começa a Revolução Gloriosa. É o rei contra aí, os partidos. E foi uma revolução bem incruenta, como coloca, né? Incruenta diz que não houve mortes, né? Uma revolução gloriosa por conta disso, porque ninguém morreu nessa revolução. Teve uma vitória notória, bem significativa do parlamento, então os partidos Whig, Tories, eles conseguem ganhar sim, abertamente, né, com relação ao rei, e aí o parlamento eles vão escolher o Guilherme de Orange, que é basicamente o genro, né, do rei, falando em questões mais familiares. Mas aí eles vão escolher o Guilherme de Orange como aí o representante político do trono. Então, em 1689, o Guilherme de Orange ele assume o trono inglês e ele vai ser transformado, né, o nome dele vai modificar para Guilherme III. Essa foi a Revolução Gloriosa, ela durou basicamente um ano e ela foi bem tranquila, né, entre aspas, porque mostrou o poder aí do parlamento com relação às possíveis autoridades que os reis iam colocando. E aí, com isso, gente, a gente vai ter um movimento muito importante, que é a criação da Declaração dos Direitos, a Bill of Rights. Isso aqui foi muito importante porque a gente vai ver a submissão de fato do rei ao parlamento. Então, com a Declaração dos Direitos, a gente vai ter o estabelecimento da base, né, da monarquia parlamentar, então, parlamento aí com bastante força. E é o que marca bastante a história da Inglaterra, né? A gente tem essas revoltas e essa oposição aí que o parlamento sempre participando, né, politicamente. Lembrando, gente, que o parlamento aqui ainda, né, é muito composto pela alta nobreza, alta burguesia. Então tem uma participação aí muito popular. Então, nessa Bill of Rights, nessa Declaração dos Direitos, a gente vai ter muitas modificações, né? O rei ele não podia mais cancelar as leis parlamentares, então a criação de um exército parlamentar permanente. A gente vai ter a preservação da propriedade privada, a manutenção do voto censitário, então o voto ainda continua sendo por renda, e acaba que o poder ainda fica concentrado na aristocracia. Mas ela foi importante para a gente ver que a gente tem uma limitação bem grande, né, das políticas e do exercício de política dos reis. Como resultado de tudo isso, desses momentos de revoluções, Revolução Puritana, Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa, nas revoluções inglesas. A burguesia inglesa ela não toma poder de fato. A gente vai ter uma burguesia mercantil que vai dialogar muito, né, com os representantes, mas ela acaba não tomando o poder de fato, porque o voto ainda fica limitado às questões recentárias. A gente tem uma nobreza muito aburguesada também. Mas a gente vai ter mudanças que foram significativas. O ato de navegação, a Revolução Agrária. Essa Revolução Agrária foi basicamente da política dos cercamentos, com a saída dos camponeses, a eliminação do antigo modo de produção artesanal. Então, a Inglaterra tem muitas modificações com relação ao comércio, com relação principalmente à marinha, às tropas, né? Inglesas. Então, foi muito importante nessas mudanças institucionais. Mas a burguesia, de fato, ela não está no poder. Isso vai acontecer a partir lá do século XVIII, praticamente, século XIX, né? Então, a gente tem aqui ainda um movimento de uma burguesia um pouco mais dependente. Mas a monarquia inglesa, né, ela vai atuar de forma diferente. Então, ela tem um poder de veto sobre o rei, né? De veto sobre a Câmara dos Comuns. Então,
A monarquia, ela tá diferente da atual, porque a gente vai ter o poder de veto do rei sobre as câmaras do comum. Então, a gente, por mais que houve essa mudança, né, de essa participação do parlamento no contexto do absolutismo, como a gente já vem frisando que o absolutismo no inglês foi diferente, a gente viu aqui a participação muito grande do parlamento e das outras camadas, camponeses, puritanos, a gente vai ter uma monarquia inglesa que ela se permanece até os dias de hoje, mas com diferenciações, né, bem notórias, que ainda o poder de veto do rei se coloca sobre a Câmara dos Comuns. Mas, como eu havia dito, tem mudanças institucionais muito significativas. Aqui eu coloquei uma frase muito interessante de um historiador inglês que fala assim, essa dinâmica da Inglaterra nesse contexto de revoluções. E é interessante que ele coloca assim, ó, embora tenham sido suficientemente sábios, né, os ingleses, eles tenham sido suficientemente sábios para fechar e trancar a porta contra a monarquia absolutista, fomos, ao mesmo tempo, tolos o bastante para deixar a coroa com a posse da chave. Porque ele fala exatamente, foi isso que a gente viu, né? Tipo, o sistema absolutista, os representantes foram lá, fecharam o parlamento, fez revolução, fez revolta. Só que no final das contas, a chave ainda fica com a coroa. A coroa ainda tem a posse da chave. Então, eles foram meio tolos com isso, mas embora, né, houve muitas modificações institucionais, como eu havia dito. Então, achei muito legal essa frase, porque ela resume muito bem esses momentos aí de instabilidades, de atuações políticas do parlamento e da monarquia absolutista da Inglaterra. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima.